Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a disparada das taxas do Tesouro Direto para os títulos Tesouro IPCA Principal, o título que te protege da inflação. Se você quer saber um pouco mais a respeito desse título e dessas taxas, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e aí você recebe diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E já começo esse vídeo desejando um feliz 2022 para você. Eu espero que realmente o ano de 2021 fique na lembrança. Você guarde as lembranças positivas para que 2022 seja um ano renovador. E vamos começar falando então aqui sobre essas taxas que nós temos aqui de fechamento do Tesouro IPCA 2026. Aquele título mais curto do Tesouro Direto e olha, muito indicado por diversos gestores porque a inflação ainda está alta no Brasil. Deve cair agora em 2022, mas ela não deve ficar muito para baixo não. Se você quer entender um pouco mais sobre essas projeções de inflação e também de PIB e também da taxa de juros, assista aqui essa nossa playlist, Expectativas de Mercado. Falando das taxas, então, de fechamento, o que nós tivemos? Essa última semana de dezembro começou com a taxa aqui, ó, dia 27/12, em 4,97%. Veja o que aconteceu. Na última terça-feira, ela caiu um pouco mais e depois disparou. Chegou aqui a 5,10%, a segunda melhor taxa dos últimos 30 dias. Se nós formos abrir aqui para os últimos 90 dias, vamos verificar então que esse patamar próximo de 5%, ou entre 4,85 e aqui ó, aproximadamente 5,17%, pode ser um novo patamar, ou seja, um claro indicativo de que as taxas não devem cair abaixo desses patamares que eu estou mostrando aqui para você. Vamos olhar agora o IPCA 2035, que é um título com vencimento um pouco mais longe. E você verifica aqui que a situação é um pouco ainda melhor. Veja que nos últimos 30 dias estamos com a melhor taxa de fechamento, 5,32%. E olha o salto que deu, do dia 28/12, a última terça-feira, até o último dia útil, que foi a quinta-feira. 5,32, disparada a melhor taxa dos últimos 30 dias. E dos últimos 90 dias, repara que ainda está aqui, ó, entre as melhores taxas, esses 5,32. Dispararam as taxas do IPCA. E as oportunidades, você vai verificar aqui na nossa planilha, que estão se renovando novamente. Para você que tinha perdido as esperanças nesses títulos vinculados ao IPCA, aguarde. Tenho falado, 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Por isso eu já te convido aí, ó. Deixa aquele super like. Se você conhece alguém que gosta da renda fixa, compartilhe aqui os nossos vídeos, porque esse de hoje está diferenciado, que é para começar o ano de 2022 com o pensamento positivo. Vamos já trazer aqui para você a nossa planilha aqui com os dados para que você possa acompanhar e entender um pouco mais sobre o fechamento. Os dados que eu estou trazendo para você aqui são das taxas de abertura de cada um dos títulos. Ou seja, diariamente, quando começam as negociações no Tesouro Direto, o Tesouro solta as taxas de abertura. Só que o que é importante você saber é essa planilha aqui que eu busco esses dados. Quando nós solicitamos os dados aqui no Tesouro, ele libera uma planilha. O problema é que o Tesouro está fazendo atualização e essa atualização muitas das vezes está vindo em atraso. Então eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de janeiro de 2022. E veja que ainda não temos a data do último valor referente ao dia 30, porque teve negociação no dia 30. A perda não vai ser grande, porque eu estou substituindo aqui os dados do dia 30 pelas taxas de fechamento e não pela taxa de abertura. Mas não se preocupe, porque a diferença é muito pequena. Então vamos lá. Como que nós fechamos aqui o mês de dezembro? A taxa média do mês de dezembro ficou aqui em 4,97%.
para o IPCA 2026. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é essa informação aqui. Veja aqui, primeira informação. Quando está verde, você já sabe que as taxas estão no melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas do ano de 2021. Se não, eu vou voltar aqui para você entender. Semanalmente, nós atualizamos essa planilha. Então, veja que as taxas começaram lá em 2,30%. E à medida que nós vamos atualizando essa planilha, os dados vão modificando. Então, veja que até março estavam todos no vermelho, ou seja, as taxas estavam muito ruins. Quando nós entramos no final de março e até mais ou menos aqui o final do mês 7 para o mês 8, essas taxas permaneceram na cor amarela. O que é amarela? São os 50% de taxas intermediárias. Não são aquelas piores taxas do ano, mas também não são na cor verde, que são as melhores taxas do ano. Eventualmente aparecia uma taxa ou outra em verde, mas o predomínio mesmo do verde começou aqui, ó, no final do mês de outubro. E aí essas taxas praticamente não saíram mais desse melhor quartil. Repara comigo aqui, ó, e estão aqui. Então vamos lá, olhando exclusivamente o mês de outubro, o que nós temos? As taxas começaram em 4,97%. E aconteceu um movimento interessante que elas vieram caindo até praticamente a primeira quinzena. Observa aqui, no dia 1º do 12 era 4,97 e no dia 14 chegaram a 4,84. Veja que no dia 13 do 12 foi a menor taxa, então, aqui para esse título no mês de dezembro. 4,82. Só que olha o movimento. A partir da segunda quinzena, elas voltaram a sair. Então, veja, saiu do dia 13 do 12 a 4,82 e agora já está a 5,10. Estamos verificando taxas voltando a subir no IPCA 2026. Atenção você que achou que as melhores taxas tinham ido embora e estava perdendo a esperança. Então tá aí, mês de dezembro a taxa média foi 4,97. Caiu 25 pontos base em relação ao mês de novembro. E aqui você tem mês a mês a subida. O que nós tivemos? Desde o mês de julho as taxas estavam subindo. No mês de julho, mês 7, a taxa média ficou em 3,75. No mês de agosto subiu para 4,37. E assim elas foram subindo, 4,55 em setembro e novamente outra subida aqui nós tivemos no mês de outubro. 4,97, chegando na taxa mais alta em novembro, 5,22 foi a média. E agora uma queda. Veja que coincidentemente as taxas estão iguais nas do mês de outubro. Só que essa aqui é uma taxa média. Pegamos todas as taxas diárias e chegamos na taxa média do mês. Só que veja, no último dia 30 do 12, a taxa ficou em 5,10%, já indicando uma nova tendência de alta. E eu vou mostrar para você aqui a análise gráfica porque tem novidade. Então, taxa subindo no curto prazo. E o melhor quartil de taxas, aonde está? Entre 4,66 e 5,70. Então veja que está aqui, ó, em 5,10, praticamente aí no meio desse intervalo das melhores taxas do ano para o IPCA 2026. Em termos de preço, veja que os melhores preços estão no intervalo de 2.840 e 2.925. Então estão fora dos melhores preços. Então, em resumo para você, o IPCA 2026, na melhor faixa de taxas de 2021. Volto a dizer, as 25% melhores taxas está aqui, ó, 5,10. Mas na pior faixa de preços, veja que já está aqui em vermelho desde mais ou menos quando? Desde aqui, ó, desde o dia 1º de dezembro que ela saiu, dia 30 de novembro para ser exato. Por quê? O melhor preço, a melhor faixa de preço foi 2.925. Só que, se essas taxas continuarem subindo, essa situação pode se reverter em breve. Aguarde aí. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like. E olha, gravamos um vídeo que foi o campeão do mês de dezembro. Está aqui, ó, oportunidades no mercado secundário. Taxas acima de 6%, isso mesmo, acima de 6% para o IPCA. Assista lá esse vídeo que você vai gostar. E agora eu quero trazer aqui importante análise gráfica referente à taxa de juros futuros, que é isso que determina com clareza como que vai ser a taxa no futuro. O que é a taxa de juros futuro?
é quanto que o mercado está precificando para a taxa de juros lá pela frente. Então veja, eu vinha trazendo para vocês um intervalo aqui semanalmente, na qual eu estimo, com base em dados estatísticos, quanto que poderia ficar essa taxa no curto prazo, que é os juros futuros 2026. Ele é a base para as projeções, então, de mercado em relação às taxas do IPCA 2026. E veja que aqui, ó, continuamos nessa faixa de intervalo, que vai entre aproximadamente 9,85% e até 10,58%. Só que veja, da onde eu tirei essa faixa aqui, que é para você entender. Essa faixa vem mais ou menos aqui, ó, respeitando esse intervalo que foi criado desde o dia 18 de agosto. Veja que nós estamos aqui, ó, nesse intervalo de cor roxa que você observa. Só que aqui nós temos algumas novidades que eu chamo a sua atenção. Se você está fazendo alguma coisa, para de fazer e presta atenção, porque aqui nós temos novidades. Então vamos lá. A primeira novidade aqui que você está vendo, nós traçamos um triângulo. Um triângulo é um momento que ele consegue aqui limitar o avanço dessas faixas no curto prazo. Então veja que desde o dia 8 de dezembro, nós estamos aqui nesse intervalo do triângulo. E eu falei para vocês que esse intervalo vai no máximo até o final de janeiro. Porque o que nós temos aqui? As taxas respeitando e confirmando esse intervalo. Quando nós temos as taxas batendo no intervalo mínimo, então veja, nós temos aqui claramente o suporte sendo respeitado, desde o dia 10 de dezembro. Veja que aqui, no dia 14, respeitou e confirmou o suporte. Depois nós tivemos no dia 21 e praticamente aqui no dia 22 novamente. Então tivemos aqui 3 toques aproximadamente confirmando esse suporte. E esse triângulo aqui também vem confirmando aqui na sua resistência. Ou seja, em breve o mercado vai definir se essas taxas vão para cima ou se elas vão estourar para baixo. A tendência aqui tem sido de puxar essas taxas para cima. Por que é uma tendência? Primeiro, nós podemos verificar aqui que elas também estão sendo respeitadas pela média. Veja, as médias estão também encurralando. Veja que a média aqui em vermelho é a média de 200 dias, ou seja, a média de longo prazo. Veja que aos poucos ela está ficando flat e chegando aonde? Novamente no canal que nós traçamos aqui. Ela atualmente está aqui, ó, nesse valor de torno de 9,70. As médias de curto prazo, que são essas linhas verdes e amarela, a amarela é a de 50 dias e a verde é a de 21 períodos. Veja que elas também estão encurtando, o que confirma novamente o respeito em relação a esses valores. Só que aqui é que vem um detalhe muito interessante. Esse é o detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que é essa informação aqui, o RSI, que é um indicador que eu venho trazendo para vocês entenderem um pouco mais. O que o RSI demonstra? Ele apresenta para nós quando que nós temos um valor que ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Toda vez que esse valor chega abaixo de 30, nós falamos então que ele está sobrevendido e a tendência maior é de subir. Então veja aqui no dia 10 de dezembro, chegou abaixo de 30, chegou a 26,82. E eu tracei essa linha vermelha que ela vem indicando aqui a tendência de crescimento desse valor. Veja que ele vem sendo respeitado e teve até um toque aqui no dia 21 de dezembro. E o RSI vem dizendo que a tendência é de crescimento. Então, por todas essas variáveis, nós devemos ter, sim, uma definição clara no mês de janeiro. E, na minha visão, há uma tendência de que essas taxas voltem a subir no mês de janeiro, impulsionando as taxas do IPCA. Por quê? Veja o que acontece quando chegamos aqui, por exemplo, num RSI acima de 80, que é quando nós estamos falando que está sobrecomprado. Está aqui para você verificar. Olha o que aconteceu. Quando nós chegamos aqui, foi justamente no dia 28 de outubro, quando alcançou as máximas. E aí nós tivemos o quê? Uma clara tendência de queda no curto prazo, que vem sendo agora respeitada aqui por essa faixa que eu já expliquei para vocês. Então, quando o RSI chega lá embaixo, as taxas tendem a recuar e agora estão com tendência de subir novamente. Então aguarde aí, porque poderemos ter novidades em breve ao longo do mês de janeiro. Se você já está gostando, dê aí aquele super like, porque essa análise aqui é diferenciada. E vamos falar agora então do IPCA 2035, aquele título já de longo prazo que também te protege da inflação, porque mudou.
a situação lá mudou e mudou bastante. Então ajude aí. E olha, agora eu quero deixar aqui para você esse vídeo aqui do alto, que é muito interessante para você entender esse movimento de mudança do mercado. Assista aí. Vamos falar então aqui, IPCA 2035. Qual o cenário que nós tínhamos? Bom, repara aqui comigo que desde o mês de julho a taxa média veio aumentando. No mês de julho a taxa média ficou em 4,15, subiu 2 pontos base. No mês de agosto subiu mais e ficou em 4,58. Em setembro, mais um pouquinho. E em outubro e novembro também. Graficamente você observa aqui essas elevações que aconteceram então, 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos de taxa. E agora nós estamos tendo uma queda em relação a essa elevação. A queda não foi tão significativa, foi de 12 pontos base em média em relação ao mês de novembro. Então estamos verificando sim uma queda, mas muito mais uma estabilização de valores agora no mês de dezembro. E quando olhamos exclusivamente essa variação de mês de dezembro, você pode observar, no dia 1º do 12, aliás, podemos até olhar no dia 30, fechou em 5,15. Se olharmos aqui, quanto que abriu no mês de dezembro foi 5,06. E aí nós temos novamente aquela situação que eu mostrei para vocês. No início aqui do mês, nós tivemos as taxas subindo, chegando até 5,18. Depois elas caíram e chegaram a ficar abaixo, até aqui, ó, 4,94 foi a taxa mais baixa do mês de dezembro, taxa de abertura do IPCA 2035. E aí depois, essas taxas voltaram a subir novamente. E aí chegaram a quanto? Tá aqui, ó, no dia 30 do 12, 5,32. Volto a dizer, 5,32 eu peguei a taxa de fechamento, porque o Tesouro Direto ainda não liberou a taxa de abertura. Mas dificilmente vai ser uma variação muito grande a esse respeito, a esse valor. Então veja, a taxa média de dezembro 5,12, mais a taxa de abertura do último dia útil 5,32, trazendo aqui uma indicação então de que no curto prazo essas taxas voltaram a subir e voltaram a subir de maneira significativa, porque se fechamos 1º do 12 em 5,06 e agora estamos em 5,32, tendência voltando a ser de alta para o mês de janeiro de 2022. E o melhor quartil está aqui entre 4,90 e 5,65. Veja que 5,32 voltou exatamente aí, ó, para o meio desse quartil e mais próximo, inclusive, da melhor taxa do ano. Fica atento porque as taxas boas retornaram e podemos ter novidade. E o que confirma isso? Está aqui, ó, o melhor preço, que vai de 1,764, que foi o melhor preço do ano, até 1.924, sendo que na última sexta-feira foi 1,894. Então veja que estamos na melhor faixa de taxa e na melhor faixa de preço, ou seja, as 25% melhores taxas e os 25% melhores preços estão aqui mantidos para o IPCA 2035. E repara aqui o interessante, o IPCA 2035 já tinha saído da melhor faixa de preço e agora parece estar voltando com essa taxa do mês aqui que nós temos de dezembro. Falando em termos de preço, qual seria o preço interessante aqui? Quanto mais próximo o preço de 1.924, veja que ele já baixou para um preço abaixo de 1.900. Eu considero esse preço muito interessante para quem tem visão de longo prazo. Preço abaixo de 1.900, eu considero. Não estou fazendo aqui indicação de investimento, mas dando a minha visão que com essa taxa nesse valor e esse preço, esse título está muito interessante para quem quer olhar para frente, levar o título até o vencimento. Eu já acho que é uma oportunidade muito interessante aqui para você. Por isso eu já te peço, dá aí aquele super like, ajuda aqui o nosso canal, porque aqui você tem informação já mastigada em termos de taxa e aqui também em termos de preço, o IPCA 2035 renovando oportunidades. Falando do 2045 agora, que é o título IPCA mais longo que nós temos. As taxas, você já sabe que são iguais ao 2035. Exatamente isso, você não ouviu errado. As taxas do 2035 são iguais ao 2035. O que muda é exclusivamente o preço. Então vamos concentrar aqui na faixa de preço.
O melhor quartil está entre 1.019 e 1.193. E aqui nós temos, então, uma faixa que ele permanece aqui na melhor faixa de preços. Veja que, desde o dia 17/12, esse título voltou a predominar com preços interessantes, na melhor faixa. Agora, o que seria um preço realmente bom? Um preço bom para esse título é esse que ele já voltou aqui, ó, abaixo de 1.150, já é um preço bem interessante. Porque, veja, o menor preço foi aqui, ó, 1.019. É difícil voltar para esse preço, é difícil, não é impossível. Nós dizemos aqui que a possibilidade existe. Vamos aguardar. E a melhor faixa está, então, entre 1.019 e 1.193. Veja que chegou aqui, ó, a 1.129. Se esse título baixar de R$ 1.100, a oportunidade vai ser excelente, não vai ser boa não, excelente para quem está olhando aqui um título de longo prazo e sabe aguardar. Volto a dizer, oportunidades se renovando na renda fixa agora em 2022. Então esse título está na melhor faixa de taxa e aqui eu vou corrigir, e está também na melhor faixa de preço. Então, na melhor faixa de taxa e também na melhor faixa de preços. Por quê? Porque na situação de sexta-feira as coisas melhoraram. E aí você precisa saber que precisa ficar de olho aqui e entender que essas oportunidades podem realmente estar se renovando, porque semanalmente nós atualizamos esse nosso vídeo para você. Se você gosta de títulos longos, comprar e aguardar sem grandes preocupações, esse título pode ser uma grande oportunidade para quem estava esperando novamente taxas boas e preços bons. Títulos com taxas boas e preços bons se renovando no IPCA principal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e fique de olho, taxas e preços se renovando aqui no Tesouro IPCA. Um abraço, um feliz 2022 e que você possa ter um ano muito melhor que o ano de 2021. Até o nosso próximo vídeo.